Oi, gente. Agora a gente vai falar sobre a junção, a combinação do louco com os enamorados, tá? Então, essa união do louco com os enamorados é o encontro das escolhas no caminho da liberdade, tá? Então, a gente, olhando para essas duas cartas, a gente consegue perceber que essa combinação é repleta de uma energia vibrante e de uma energia transformadora. Essa combinação revela um momento em que a espontaneidade encontra a necessidade de decisão, sabe? E um ponto crucial onde o desejo e a liberdade precisa se alinhar com as escolhas guiadas pelo coração, tá? Essa união, ela sugere uma jornada assim cheia de potencial. Mas, apesar dessa jornada ser uma jornada cheia de potencial, ela exige uma coragem para a gente tomar decisões conscientes. E não só isso, tomar decisões conscientes e assumir as consequências. Essa combinação é um chamado para se entregar à aventura da vida, mas com atenção ao impacto emocional e espiritual dessas escolhas aqui, tá? Tem que prestar bastante atenção. A gente pode se entregar à aventura, tá? Mas a gente tem que estar preparado para aguentar as nossas escolhas. Porque o louco, ele simboliza a liberdade. Ele simboliza o começo de algo novo. A coragem para explorar os territórios, sabe aqueles territórios desconhecidos? Então, essa exploração ele faz sem medo. Mas os enamorados, o que eles representam? Eles representam o amor, representam os relacionamentos, representam as escolhas que podem nos definir. Então, quando essas duas cartas aparecem juntas, ela sugere um momento em que o consulente está sendo chamado a se abrir para novas possibilidades emocionais e espirituais, tá? Essa combinação, ela fala da seguinte forma: olha, você está diante de uma escolha muito importante, uma bifurcação no caminho da sua vida. Porém, o louco, ele incentiva a pessoa a seguir o coração. Mas os enamorados, eles pedem que a consulente considere as consequências e ela tem que agir com autenticidade, tá? A gente, quando fala de amor, no campo dos relacionamentos, a gente fala que essa combinação do louco com os enamorados, ele traz um momento muito emocionante, um momento muito cheio de possibilidades. Vamos considerar que a pessoa está solteira, tá? Quando a pessoa está solteira, essa combinação vai indicando o início de um romance inesperado ou uma escolha importante entre dois caminhos ou dois parceiros, tá? Então, mas para quem está no relacionamento, essa combinação ela pode indicar assim, tipo um convite para renovar a relação com mais leveza, com mais diversão, mas também exige um certo comprometimento. E tem uma coisa, pode ser necessário avaliar se o relacionamento está se alinhando, né, com os valores e desejos mais profundos do casal. Precisa nesse momento de uma avaliação. Quando a gente está falando de trabalho e finanças, né, falando primeiramente da parte profissional,
o louco e os enamorados, eles também falam de novas oportunidades, falam da necessidade de fazer escolhas estratégicas, porque o louco, ele é o início, o aparecimento de novas oportunidades. Os enamorados são as escolhas, né? Então, essa combinação diz que vai aparecer novas oportunidades, mas tem a necessidade de você fazer escolhas estratégicas, porque você pode estar considerando uma mudança de carreira, pode estar considerando uma mudança de um projeto, o início de um projeto, né, que desafia o convencional. Porque o louco, ele traz o entusiasmo por novas aventuras, tá bom? Enquanto que os enamorados, ele pede para você ficar tranquilo, para poder avaliar cuidadosamente essas opções. Você tem que parar e fazer uma escolha. Então, quando a gente fala da parte financeira, essa combinação fala muito que a consulente ela está diante de uma decisão importante sobre onde investir e como administrar seu recurso. Qual é o conselho? Aventure-se, aventure-se, mas com consciência. Quando a gente fala de família, do ambiente familiar, o louco e os enamorados, eles podem sinalizar decisões que impactam, né, o núcleo da família. Pode ser assim que a consulente está escolhendo caminhos diferentes, esses caminhos diferentes estão influenciando a dinâmica familiar, porque essa combinação também fala que a família, que esses relacionamentos familiares, eles podem se beneficiar com mais liberdade, leveza, compreensão mútua, assim, escolhas, né? Quando a família tem que fazer algumas escolhas, né? Ela fala muito, legal fazer essas escolhas, legal e mesmo, mas vamos sentar, vamos conversar, é preciso escolher, porque às vezes dentro de uma família existe sempre aquele negócio, eu quero outro eu quero o outro, aí fica aquela discussão. Então, neste caso em especial, o louco, ele diz, vai gente, tenta coisas novas para dentro da família, novidade, essas coisas, mas vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer a melhor escolha nessa situação. Quando você está falando da parte espiritual, o louco e os enamorados, eles convidam você a explorar novos horizontes. E essa escolha, ele fala que deve ser guiado por sua intuição, por seus valores. Essa jornada espiritual, ela exige uma coragem para se desprender do que você não serve mais, mas também fala da sabedoria de tomar decisões conscientes, né, sobre aquele próximo passo. Então, nessa jornada espiritual, ele diz, aventure-se, aventure-se, escolha qual é a melhor prática espiritual para você, mas sente e avalie, faça uma escolha, veja o que é melhor, porque o louco, ele fala muito de começos, ele fala muito de ir, ele fala muito de aventura, de se aventurar, mas os enamorados, ele pede para que você sente, avalie e faça uma escolha, tá? Então, a gente tem que observar essas duas cartas com muito cuidado, porque quando essas duas cartas estão mal expectadas, embora o louco ele traga entusiasmo e espontaneidade, ele também pode simbolizar uma certa impulsividade, né? Então, os enamorados, por sua vez, eles alertam muito para as consequências das escolhas mal pensadas, sabe? Aquelas escolhas que você vai com entusiasmo, vai com espontaneidade, vai com impulsividade, mas aí chega lá no finalzinho, você fez escolhas ruins, você escolheu mal, né? Você se ferrou. Então, esse recadinho diz o seguinte: equilibre a liberdade do louco com a sabedoria e a responsabilidade emocional dos enamorados.
tá? Então, para a gente tirar uma conclusão aqui agora, a união do louco com os enamorados é um lembrete, ele é um lembrete de que a vida é uma jornada cheia de escolhas. O louco, ele encoraja a abraçar o desconhecido, abraçar esse desconhecido com confiança, com leveza, enquanto os enamorados, eles pedem para que as decisões que a gente toma sejam guiadas pelo coração, mas sejam alinhadas com valores mais profundos. Então, para resumir, se essas cartas elas aparecem na leitura, saiba, preste atenção, saiba que você está num momento bastante emocionado de transformação, tá? Tá falando, segue a sua intuição, segue, pode seguir, mas não se esqueça de considerar o impacto emocional, o impacto espiritual das suas escolhas, tá? Por quê? Porque é hora de você unir a liberdade com o compromisso, né? Criando dessa forma um caminho cheio de significado, cheio de propósito, tá bom? Gente, olha só, muito obrigada para quem ficou até o final, tá? Curte, comenta, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Fiquem com Deus e obrigada. Bye, bye.